Gente, quando a gente está falando de engajamento, aqui a gente está falando do engajamento do colaborador. O engajamento do colaborador tem a ver com o grau de compromisso e comprometimento que ele tem em relação à sua equipe, ao local de trabalho e à sua empresa. Quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de um vínculo emocional que o colaborador tem com o local de trabalho. E isso vai se refletir em quê? Equipe, liderança e o entorno onde ele está. Ô, Caleb, mas assim, aí você falou dessa maneira, eu fiquei aqui com uma dúvida. Pessoas satisfeitas no trabalho são pessoas engajadas? Todo mundo que está satisfeito onde está, todo mundo que está trabalhando, com o que está na empresa que está ou com o que está fazendo, são pessoas engajadas? Satisfação e engajamento é a mesma coisa? Ah, essa aqui é uma ótima pergunta. Isso é muito legal porque a gente sabe aqui que muitos dos nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo a nossa live, eles provavelmente podem ter uma pesquisa de satisfação na empresa. Aqui, engajamento é diferente de satisfação. Quando a gente fala de satisfação, tem muito mais a ver com elementos tangíveis, ou em outras palavras, tem a ver com, legal, a qualidade dos equipamentos que você está trabalhando, tem a ver com a sua estação de trabalho. Quando você está pensando em satisfação, seriam coisas que você poderia medir olhando para o seu lado e falar, puxa, e aí? Será que você, por acaso, tem um local de trabalho adequado, que é silencioso? Coisas que, quando a gente está falando sobre o desempenho, são importantes para você poder trabalhar bem, mas tem muito mais a ver com você pode falar, ó, eu estou satisfeito, mas não necessariamente eu vou dar algo extra. É um lugar que é gostoso, muitas vezes, quando a gente fala de satisfação, tem a ver também com pagamento, tem a ver com se você está recebendo bem, dignamente, né? A qualidade, se você tem plano de saúde, benefícios. São coisas que, sabe, quando alguém vai perguntar para você sobre o trabalho, a primeira coisa que você fala, não, lá é legal, eu ganho bem, tem esse plano de saúde, eu também tenho auxílio para cá, o lugar é bacana, o escritório é bonito. Satisfação tem a ver com toda essa qualidade que a gente pode ter no local de trabalho. Só que não necessariamente a satisfação tem a ver com esse vínculo emocional que a gente está falando, que aí é onde entra o engajamento. Quase como se a gente dissesse, a satisfação tem mais a ver com o lado racional sobre o local de trabalho e o engajamento tem a ver com o lado emocional. E aí, George, você que trabalha com engajamento já há um bom tempo e tudo, o que você pode trazer para a gente para o grupo? Bom, isso que você falou de satisfação está perfeito, né? Porque a satisfação é um estado de ser. Eu estou satisfeito, né? Eu tô e a gente vamos levar isso para você fazer uma compra, né? Você está satisfeito com a loja, com o produto, e tal? Não quer dizer que você vai comprar de novo. Simplesmente pode estar na parada, né? Da próxima vez. Satisfação não cria um elo emocional ou sentimental entre a pessoa e a empresa, ou a pessoa e o produto, né? E a gente está querendo pegar e analisar e entender quando uma pessoa está engajada emocionalmente com o trabalho. E o trabalho geralmente é com o líder imediato, com seus pares, né? Com o propósito da empresa hoje em dia é super importante. Então, a pessoa começa a sentir, começa a ter um elo emocional, que não é satisfação, é uma coisa diferente. E quando você começa a ter esse elo emocional dos colaboradores com os outros no time, com o chefe, com o líder, com o propósito, com os resultados, isso cria um ambiente de trabalho totalmente diferenciado. Alguém que está satisfeito está lá e senta, não vai fazer aquela última ligação de vendas, não vai fazer aquele último follow-up, não vai bater o X horas, vai embora. Então, está satisfeito, mas não vai além disso. Então, quando as pessoas falam em satisfação, para mim, é um estado, digamos, abaixo. É importante estar satisfeito, porque ele te dá uma plataforma para você construir em cima, né, da satisfação para criar aquele elo emocional, mas não é o suficiente.
Então, quando a gente está falando em engajamento, nós estamos falando em investir nesse engajamento, porque isso vai ser a diferenciação da sua empresa, do seu clima e dos seus resultados. E a pesquisa de clima, meninos, normalmente o que ela mede é a satisfação ou ela tem potencial para medir o engajamento? Aí depende das perguntas, né, Flávia? Porque geralmente as pesquisas das empresas, eles fazem um monte de perguntas sobre diversas áreas da empresa. Você concorda com a missão? O seu trabalho significativo, etc, etc. Mas aí a pergunta sempre que é o principal é o qual satisfeito você está no seu trabalho, e a outra que é usada muito, você recomendaria esse lugar para um amigo trabalhar, uma coisa assim. E para mim isso é muito superficial. A gente tem que tentar realmente medir engajamento. E aqui, a satisfação, George, ela coexiste com o engajamento? Então, por exemplo, toda vez que eu tenho um colaborador engajado, ele é satisfeito, ou eu posso ter um colaborador engajado e insatisfeito? Pode ter um colaborador insatisfeito, porque eu falei que é um estado de ser, mas esse colaborador insatisfeito vai fazer alguma coisa para tirar essa insatisfação. Ele está vendo que está insatisfeito, alguma coisa está errada, um cliente não foi atendido, uma coisa aconteceu, e o engajado vai lá e resolve. Acha uma maneira de resolver essa falta de satisfação. O satisfeito, que vira insatisfeito, simplesmente está insatisfeito e não faz muita coisa. Que nem um cliente que é engajado com você, que é fiel, tem fidelização, mesmo quando você erra, ele vai te ajudar a pensar e consertar. Aquele que está satisfeito simplesmente vai embora. Da próxima vez, se você errar com esse cliente, ele estava satisfeito, não está mais, vai embora. Você nunca vai ouvir daquele cliente e você perde o cliente. Então, sim, o engajado pode estar satisfeito porque é um estado de ser e ele vai resolver ou ela vai resolver essa situação rapidamente. Nossa, adorei isso que você trouxe, porque é uma coisa muito presente no dia a dia. O fato de você ter a possibilidade de ter alguém não engajado, mas satisfeito, e alguém engajado, mas insatisfeito, e que vai te ajudar a resolver as coisas. Isso aí acho que traz uma questão conceitual embutida muito importante, né, a respeito da dinâmica do engajamento versus essa questão da satisfação. Isso é a realidade do dia a dia. Inclusive, a percepção é muito clara a respeito dessa comparação. Quando ele trouxe a questão do cliente, quando a gente olha para o colaborador. Quantos colaboradores, às vezes, estão até satisfeitos com a sua remuneração, mas não têm engajamento com a empresa? Né? Estão satisfeitos com o seu ambiente de trabalho, limpo, climatizado, enfim, N coisas dentro da empresa de uma maneira física, talvez até da sua localização próxima do trabalho, isso gera uma satisfação para ele, né? A empresa perto de casa traz uma satisfação para o colaborador, mas ele está engajado com aquela empresa ou ele realmente está vinculado aos pequenos benefícios que aquela empresa traz para a vida dele e com o engajamento, aquela conexão com a causa, ela existe ou não existe? E eu acredito existe até uma dificuldade da empresa de medir essa conexão, porque também o empresário, a liderança, às vezes tem uma dificuldade de entender como aquele colaborador funciona e às vezes tudo ela nomeia como não engajamento. Às vezes tudo ela leva para o lado de, olha, não fez tal coisa, não conseguiu tal resultado, não é engajado. Não conseguiu ficar após o horário para poder entregar alguma coisa por questões particulares, pegar um filho na escola, enfim, alguma questão nesse sentido, não está engajado. Então, acho que existe por parte da empresa uma questão, uma dificuldade de entender o que é engajamento, o que não é engajamento, e talvez ela prostitui o termo e chama tudo que o cara faz de bacana para a empresa é porque ele estava engajado. E tudo que ele não pode fazer é porque ele não estava engajado. E o engajamento fica parecendo que muda de manhã e de tarde. De manhã, você percebeu? Ele demorou para ir para o almoço porque ele estava atendendo um cliente e aí ele deu atenção até um pouco depois do almoço dele, ele estava engajado. Eu precisei que ele ficasse um pouquinho mais desengajado, já mudou. E aí é uma prostituição do termo que acontece. Vocês percebem essa evidência?
Concordo, né? Então, por isso que a gente começou um pouco com o que o Caleb definiu como engajamento, né? Que é importante, é aquele elo emocional ou sentimental, né? Porque aqueles colaboradores que são engajados, eles acham maneiras mais eficientes de fazer o trabalho, né? Eles sempre estão procurando o melhor, a melhor maneira de fazer. Eles sempre estão querendo ser mais produtivos, né? Eles geram energia positiva dentro do time. Você sente essa energia quando você passa por um grupo engajado versus um grupo não engajado, né? Você passa o grupo engajado, você sente aquela energia. Você passa pelo outro grupo, você vê os caras no cubículo de cabeça baixa, você não vê ninguém conversando, você não vê interação, né? E esses colaboradores engajados, eles acham maneiras de encantar os seus clientes, novas maneiras. Então, eles estão lá fazendo aquela diferença, né? Os estudos dizem que você tem, digamos, 25% a mais de produtividade que se chama discricionária, né? E quando você está engajado, você entrega essa produtividade com prazer, né? Não é um desgaste, sim, é um negócio que você entrega porque você está com aquele elo emocional com o que você está fazendo. É muito, muito diferente. Não é nada, digamos, satisfação não tem nada a ver com isso. Então, quando você fala mede satisfação, tudo bem, você mediu satisfação, mas o que você vai fazer com isso? Especialmente porque ele é um momento. E se você mede engajamento, você pode medir a evolução no engajamento do seu time, dos seus clientes. É bem diferente. E o engajamento gera resultados. É isso que a gente deu uma destrinchada na satisfação. Mas, Caleb, e agora, por que o nosso colaborador engajado, o que ele entrega para a empresa que os outros não estão entregando? Então, uma das coisas mais interessantes que a gente vê é que a pessoa, quando ela está engajada, eu gosto de explicar de um outro jeito também, que é o seguinte: quando você está engajado, você não está se preocupando com outras coisas que atrapalham a sua produtividade. Então, por exemplo, uma das coisas que atrapalha a produtividade é o que estão pensando de mim, será que gostam de mim ou não, será que fulano está... Né? A gente fica, ao invés de fazer o que tem que fazer, fica pensando no que os outros estão pensando sobre a gente. Imagina quanto disso, né? Se a gente fosse um computador, imagina aquelas janelinhas que estão abertas, consumindo recurso atrás, sabe? Você quer melhorar a performance do computador? Vai fechando umas janelinhas aí que você vai ver que ele funciona muito melhor. Recurso é limitado, talento também, a nossa energia também. Então, quando a gente está engajado, tem muito a ver com quando a gente fala de pontos fortes também, né? Da gente estar em flow, então a gente está dentro daquela coisa e a gente consegue produzir mais. Como a gente consegue produzir mais e a gente está bem, esses resultados eles vão vir ou em menos erros, porque, por exemplo, eu estou olhando as coisas com mais cuidado, eles estão vindo como atendimento melhor, eles estão vindo como mais produtividade mesmo, que eu consigo trabalhar mais, eu estou gerando mais resultado com o mesmo tempo. O que é muito legal é que as pesquisas feitas sobre engajamento, elas vão trazendo números mostrando como que a qualidade do trabalho melhora, como que redução de perdas também acontece e sabe o que é interessante? Para você como líder ou proprietário de empresa, o turnover, a rotatividade de funcionários cai. Agora é interessante isso. Por que as pessoas ficam mais tempo? Se você for ver, porque elas realmente gostam de trabalhar lá. Elas estão fazendo alguma coisa, estão sentindo que estão crescendo e elas estão envolvidas. Elas se sentem parte da empresa. E aí onde é aquilo que eu trouxe no começo, olha que legal, a gente fala tanto de ter visão do dono, mas não dá para fazer de forma artificial. Não dá para você escrever uma cartinha para a pessoa e falar, você tem que ter visão do dono, tá bom? Ele vai falar, espera aí, você que me paga, você manda embora amanhã, como é que assim eu vou ter visão do dono? O engajamento traz o protagonismo para o colaborador, que isso é uma coisa diferente. Quer te falar, quer saber, a carreira é tua, você vai estar num lugar legal, a gente quer que você traga o seu melhor para o time. Isso vai gerar, então, vendas mais altas, vai gerar retornos melhores sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Isso tudo o que vai ajudar? Vai ajudar a empresa a crescer. Isso aí é um dos porquês que a gente está trazendo de investir em engajamento, né, Caleb? Todos
esses resultados. Como que a gente poderia ajudar o líder a medir isso, sabe? A ter essa percepção mais clara a respeito de como trabalhar isso no dia a dia com a equipe, porque se ele não tem uma clareza do que é o comportamento, ou do que é realmente um colaborador engajado, não engajado, ou ativamente desengajado, como que ele consegue trabalhar, né? Ele precisa muito dessa clareza do que significam, né? Quais são os movimentos que cada tipo de colaborador tem dentro da empresa para ele poder investir, né? Senão também ele fica perdido e ele vai para esse lado da prostituição do termo, né? E aí ele chama pequenas coisas de qualquer coisa, né? Quando a primeira coisa que tem que fazer quando você está embarcando, digamos, investindo no engajamento é medir. Você tem que ter uma medição, você tem que saber onde você está, porque sem saber onde você está, você não sabe onde você vai estar indo, né? Então, é muito importante ter uma medição. E aí as pessoas vão falar, puxa, eu tenho uma empresa de pequeno, médio porte, isso é muito difícil. Não, tem várias empresas e vários sistemas que medem o engajamento. E não são de alto custo, mas eles te dão uma medição bem legal, né? Você cria um baseline, né? Uma base da onde você começa, e aí sim você pode aplicar as intervenções, entender as necessidades, etc, etc. A gente, por exemplo, trabalha, né, com a Gallup, que tem um que chama Q12, né, que são 12 perguntas. E é um questionário super fácil de fazer, e eles têm um mundo de questionários que eles fizeram, e tem os dados em todo lugar do mundo, em todo tipo de empresa, todo tamanho. Então, você já pode pegar benchmarks de um lugar do outro, mas medir é fundamental, porque aí você pode traçar o caminho. Você vai saber, olha, eu estou com meu grupo engajado a X%. Né? E vamos ser honestos, né? Porque no Brasil, que tem engajamento, se você olhar engajamento no mundo inteiro, e o Caleb tem esses números, mas o lugar mais engajado do mundo é os Estados Unidos. Mas o Brasil é bem perto, bem perto. Acho que os Estados Unidos é 31, 32, Caleb, e o Brasil está em 29. Se você pegar os países nórdicos, né, que todo mundo fala na satisfação da vida e tudo, eles estão lá em 12, 13. Então, o Brasil tem engajamento. Dá para trabalhar isso aqui. Agora, imagina, 29% você fala relativamente muito bom, mas espera aí. Aí tem 71% das suas pessoas que ou não estão engajadas ou ativamente desengajadas. Então, esses números você tem que começar a analisar, a medir, para você traçar um plano e chegar lá, para pegar um pouco dos benefícios que o Caleb levantou agora. Acho que aqui um ponto interessante para trazer para vocês, né, que estão assistindo a gente, é que até parece quando a gente começa a falar, não, que o trabalho vai ser legal, que as pessoas gostam, né? Parece muito esse mundo da fantasia, né? Agora o pessoal vai contar o mundo da fantasia. Por quê? Olha só, quando você mostra números de engajamento, no mundo, 20% dos colaboradores estão engajados. Então, uma em cada 5 pessoas, a maioria não está. Então, realmente, quando a gente pensa aqui no dia a dia das coisas, o que parece? Não, sei lá se o pessoal realmente está ou não. O que é interessante é que estudos que a Gallup, por exemplo, conduziu no mundo todo, mostram que é possível chegar às melhores empresas em engajamento, elas chegam a ter níveis de 73% de funcionários engajados. Imagina, então, você ter 3/4 das pessoas trabalhando que vão lá, elas vestem a camisa, tem brilho nos olhos, elas estão querendo trazer o seu melhor. E a melhor notícia sobre tudo isso é que quem faz a maior diferença no engajamento é o próprio gestor direto, o líder gestor, que a gente está conversando aqui com você. Sabia que você aqui pode influenciar até 70% a variação do engajamento? Por isso que o George trouxe um ponto importante. É importante você buscar medir.
Porque a gente aqui está falando sobre um vínculo emocional, certo? Emoções são difíceis da gente medir, como, por exemplo, olha, o valor do salário é esse, o vale-refeição é tanto, a cadeira é desse tipo. As coisas que a gente fala sobre satisfação é mais fácil de medir. Quando a gente está falando sobre engajamento, como é que eu meço emoções? E esse foi o grande desafio e que, por exemplo, a Gallup estudou utilizando modelos de economia comportamental. Deixa eu entender melhor a experiência subjetiva da pessoa, deixa eu entender melhor quais são aquelas coisas que ela consegue, ao falar sobre isso, demonstrar esse vínculo emocional que ela tem. Então, quando você estiver buscando entender melhor o engajamento, procura na internet, pesquisa mais, acompanha aqui o perfil do GP, com a gente vai contar dicas, vai trocar informações com vocês, mas é super legal você levar em consideração isso. Porque, olha só, quando você consegue, então, mudar o engajamento, você pode ter resultados incríveis, como até 20% de lucratividade maior, 20% de vendas mais altas. Como é que você pode falar isso? Você falou, nossa, mas como é que eu mudo isso sem comprar uma máquina nova? Sem, por exemplo, não, vou ter que trocar meu parque industrial para aqueles que têm indústria. Aqui, a gente está falando que a fronteira do desempenho está nas pessoas. E para isso acontecer, você precisa entender melhor as pessoas que estão trabalhando com você. Por isso que até, vocês que estão acompanhando os nossos posts, a gente fala bastante de, olha, o paradigma mudou. Não é mais recursos humanos. Você não tem recursos embaixo de você, são pessoas. Se você tratar elas como recurso, elas vão estar satisfeitas, porque você vai olhar para elas e falar, elas estão recebendo o que precisam, tem o cafezinho, tem a água, está funcionando direitinho, como se fosse uma máquina. Olha, tem óleo, tem a manutenção, você está mantendo elas. O alto desempenho não vem da manutenção das pessoas. Pessoas não são coisas para serem mantidas. E pessoas não são só coisas que eu motivo. Então você vem, né, a solução, né, George? Vamos então montar aqui um discurso inspiracional, vamos fazer todo mundo gritar e fazer um negócio que agora vai, né? Isso aqui vai engajar, George? Você acha que a gente chegar e montar um discurso, né, inspiração, isso aqui é o que vai engajar o pessoal ao longo do tempo? Infelizmente ou felizmente, né, não. Né? O engajamento não é um evento, né? É um processo. E ela é criada, é fundamentada em cima de confiança. É a confiança que você tem dentro do seu grupo de trabalho, a confiança que o líder tem com seus liderados, é a base para construir o engajamento. Sem essa confiança, não existe maneiras de criar um engajamento. Então, confiança é fundamental. Tem que investir e criar. E é um processo. E você tem que saber onde você está para você começar o processo e a jornada para andar para frente. E isso é muito importante. Agora, essa dica, né, essa pista que o Caleb deu, né, 70% da variação de engajamento é do líder. E quantas vezes a gente encontrou um líder e falou, não, isso é coisa de recursos humanos, engajamento. Não, isso é coisa do meu chefe, Ou, isso aí, ou meu time mudou, ontem veio mais 2 pessoas, então caiu meu engajamento. Né? Então, existe sempre dentro das empresas, quando você tem essas medições também, essas desculpas, né, para justificar o baixo engajamento. Mas o baixo engajamento é péssimo e é muito focado no líder. Então, se você tem um time com baixo engajamento, você tem que olhar para o líder primeiro, não para os colaboradores. Né? O que você acha disso, Flavinha? Eu tô achando o máximo, porque eu vejo que é tudo muito cultural, né, gente? Quando vocês falam a respeito dessa motivação oba-oba, estilo as palestras que as empresas contratavam há poucos anos atrás, nós estamos falando de muitos anos atrás, inclusive ainda tem empresas que fazem essas contratações, que tem até um palestrante muito famoso, que fazia várias apresentações em empresas de bola cheia, bola murcha, funcionário que já chega desanimado,
funcionário entusiasmado, e tinha as palestras ali meteóricas de motivação, mas não era motivação, era tipo um evento, uma coisa cômica, uma coisa para a gente poder falar sobre aquelas pessoas que estavam num momento X, os outros que estavam no momento Y, era uma coisa, era deboche, era meme, era alguma coisa para você sair dali energizado, vamos falar dessa forma, né? E aí a gente saiu de uma coisa básica que a empresa não precisa contratar, que ela não precisa chamar nenhum palestrante para fazer, que é, através da liderança, trazer clareza de motivos para agir. Essa é a verdadeira motivação, né? E para isso, inclusive, normalmente, quando você contrata alguém externo, existe uma dificuldade da outra pessoa de dizer quais são os motivos da sua empresa, né? Então, é algo que realmente cabe a você, né? Cabe à liderança. E, às vezes, a gente busca essas soluções que a gente foi ensinado de alguma forma a fazer, e são soluções ineficazes, né? São soluções que não resolvem o problema do nosso negócio, não resolvem o engajamento da nossa empresa, porque é ali uma grana alta que você investe, é uma oba-oba, normalmente, inclusive, tem até brigas de família aí com os colaboradores nessas festas, né? Tudo muito complexo, e não resolve o problema da empresa. E aí, muitas vezes, a pessoa não dura nem o bem-estar, nem a satisfação de uma ressaca, né? Já chega no outro dia. Nem isso. Então, assim, a gente começar a tratar as coisas dentro do negócio. É o líder entender o quanto ele precisa ser claro nas coisas. A medição, é claro, é um ponto de partida. Não dá para começar sem saber onde você está e para onde você vai, mas essa clareza tem que estar a todo momento, né? Tanto nessa parte do diagnóstico, da avaliação, de saber como estão as pessoas, como de como que você vai fazer a condução disso aí, muito baseado no potencial que você tem para trazer clareza para as pessoas, do porquê que elas têm, por que elas fazem o que elas fazem, por que a empresa faz o que ela faz. E aí muita gente traz a complexidade né, do propósito, um monte de coisa que às vezes nem o líder nem o empreendedor entende, mas é uma coisa muito básica. Por que você faz o que você faz? Você pode chamar isso de propósito, ou você pode chamar isso só de por que eu acordo todo dia de manhã, estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, e tentar trazer essa clareza para dentro do seu negócio, né? Essa clareza, então, uma pista aí para os líderes que estão ouvindo hoje, 50, os dados da Gallup diz que 50% dos funcionários, das pessoas, inclusive gestores e líderes, não sabem o que é esperado deles no trabalho. Então, essa falta de clareza, que é a base, digamos, de um trabalho de engajamento, né? Não é... Quando você começa a trabalhar em engajamento, você vai falar, eu vou enviar esse cara num treinamento na Europa, tal, ele vai ficar engajado. Não. Se ele não sabe o que é esperado no trabalho, se ele não tem as informações necessárias para fazer a função que ele tem, se ele não se sente parte do time, se ele não está usando seus pontos fortes, aquilo é dinheiro gasto à toa. Então, você tem que entender e começar a trabalhar a base. E uma base para trabalhar, com certeza, é clarificar as expectativas da função, do trabalho, o que é entrega de trabalho de qualidade, o que essa pessoa está fazendo na empresa. E todo mundo assume que o outro sabe. Esse que é o beleza. Uma pessoa entra, uma sai, o que você faz? Bom, eu faço isso, tal, e ninguém fala nada, né? O chefe não fala, o líder não fala, ninguém fala, e a pessoa vai trabalhando. E nesse de trabalhar, as pessoas estão avaliando essa pessoa em cima daquilo que ele não sabe o que é para fazer, e aí não dá muito certo. Então, a pessoa fica desengajada. Né? Porque a gente visualiza essa frustração de uma maneira muito prática aqui agora. Está ali no processo de entrevista, e aí você está com uma pessoa, vamos chamar de alto nível de satisfação, entrando na empresa, porque possivelmente ela está entrando para ganhar o que eles negociaram e está satisfatório para ela está num ambiente legal, ela admira aquela empresa do lado de fora e fala, poxa, era aqui que eu queria trabalhar, que máximo. E aí aquele líder, aquele dono de empresa também gera uma expectativa em cima daquela contratação, e de repente passou pouco tempo e aí vem o líder com aquela argumentação, tudo que estava no currículo era mentira, não faz,
puta dá uma vontade, não tem. E aí, quando você vai verificar o que realmente está por trás daquela alegação ou daquela crença de que o currículo daquela pessoa é uma mentira, é porque, na verdade, aquela pessoa entrou na empresa, nem um dia, às vezes, de treinamento teve, mas vamos falar que teve um, né? Vamos falar que o primeiro alguém, pelo menos, direcionou ali, fez uma microambientação, uma integração, apresentando, passando de setor em setor, sabe quando você passa e fala, aquele ali é o Caleb, aquele ali é o George, e assim, algo, oi gente, hoje é o primeiro dia, e a pessoa fica ali, abandonada, e ela entrou, capacidade técnica alta, histórico de empresa anterior, sensacional, ele era o cara, era a pessoa, fazia um monte de coisa, e naquela empresa não deu certo. E aí, qual que é a visão? Ah, nossa, aposto que lá não fazia nada. Eles não devem ter, o nível de exigência desse outro lugar onde ele trabalhou devia ser nada, né? Porque aqui não me entregou. Mas o que aconteceu? Cadê a clareza? Cadê o que foi passado? Cadê a orientação? A gente não tem essa capacidade de entrar dentro de um negócio e entender a dinâmica com essa agilidade que talvez alguns líderes deixam de passar essa clareza. Então, exige uma agilidade de aprendizado do colaborador com relação ao ambiente, um autoaprendizado ali que é surreal. E aí a empresa continua. Alta rotatividade, pessoas aí são desengajadas, às vezes não chega a ser um ativamente desengajado, mas também não entrega o resultado que era o resultado esperado, porque não teve essa clareza. Então, quando você fala isso aí, eu vejo muito isso começar desde realmente a admissão, a falta de orientação do negócio. Os líderes não têm que dizer como fazer, eles não têm que ser essa pessoa absolutamente de controle e direção, mas eles têm que orientar em que sentido, né? O que já existe até aqui, qual que é o trabalho que precisa desenvolver, a gente pode fazer alguma coisa junto, o seu como pode ser alterado, tudo bem o seu como fazer ser alterado, mas o resultado mínimo esperado é esse aqui, esse alinhamento existe. A pessoa não sabe nem qual que é o resultado esperado do que ela está fazendo. Então, por que ela faria? Por que ela buscaria por algum resultado que não foi passado para ela? Então, eu acho que é uma questão que parece básica, mas que tem muita profundidade dentro dos negócios e a gente vê isso acontecendo todos os dias. Com certeza. Aqui a gente tem até um risco, né? Você trazendo esse ponto que muitas vezes a gente acha, não, então agora eu vou dar treinamento. Você começa a dar para a pessoa um montão de coisa. Ela vai ficar super satisfeita e daqui a 6 meses ela pede as contas. Ela muda de lugar e você não sabe o que aconteceu. Você fala, mas espera aí, mas por que foi embora? A gente está investindo tanto em você. Percebe como muitas vezes você pode estar alimentando a satisfação da pessoa, mas ao ela estar desengajada, é como se o coração dela estivesse em outro lugar. Você está dando para ela vários presentes, ela agradece, mas no fundo ela está pensando, puxa, eu queria estar em outro lugar, eu acho que outro lugar vai ser melhor para eu poder me desenvolver ou poder fazer a diferença. Aqui a gente parte do pressuposto que as pessoas, elas querem fazer a diferença onde elas estão. Claro, todas as pessoas precisam pagar as contas, elas têm suas necessidades, não estou falando aqui, né, só trabalha por prazer, não. Só que é o seguinte, será que você, como líder, está dando as condições para a sua equipe poder dar o seu melhor? E as condições não é simplesmente isso, igual a gente falou. Não é simplesmente, olha, por exemplo, para uma empresa que trabalha mais do lado do conhecimento com o computador. Não é só você dar um computador, uma webcam boa e uma internet rápida e falar, agora está pronto, né? E dar os aplicativos de produtividade, a pessoa vai sair produtiva. Se não tem clareza de expectativa, você não conversa com a pessoa, ela vai estar lá, ela está com todos os recursos, ela vai falar, e aí, o que eu faço com isso aqui? Como é que eu vou para frente? Aqui é a grande pergunta que a pessoa está sempre se fazendo e eu acho que vale a pena você também ver se você não se faz isso sempre. Eu estou acertando? A gente quer acertar. Puxa, será que agora, nós fazendo a live, será que estamos acertando no que estamos fazendo? Isso é uma coisa que pode drenar muita energia, porque se eu ficar agora o tempo inteiro pensando, puxa, será que eu estou acertando? Eu não vou estar fazendo, eu vou estar pensando se eu estou acertando, ao invés de tentar acertar de verdade. E aí, quem pode ajudar nisso? O líder. Por isso que o George trouxe, esse é um ponto tão fundamental, e olha que louco, né? Imagina, se metade das pessoas não tem clareza sobre expectativas, quanto tempo será que elas não estão tentando ou adivinhar? Quantas vezes a gente não pegou já líderes? Eu acho que provavelmente vocês já devem ter visto exemplos que eu lembro de um líder que era engraçado, né? Ele falava assim pra gente, não, faz como você quiser. Daí a gente, vou fazer, né? Daí caprichava, você fazia. Uma semana depois, quando você entregar, e falar, mas não é assim que ele tinha que ser.
Você sabe, você ficava altamente frustrado, porque você dedicou um montão de coisa, né? Você dedicou, você falou, não, vou fazer desse jeito, acho que vai ficar legal. E depois a pessoa simplesmente fala que aquilo que você fez é um lixo e ela é para fazer assim. Na primeira, você apanha, você fica chateado, né? Aquela frustração. Na segunda, o que você faz? Ah, eu não vou mais Não me faz arriscar. nada. Que eu vou agora me arriscar? Vai dar a cara para bater? Vai me chamar de incompetente. Então, começa a achar formas paralelas de poder mostrar como é que devia ser e ganhar um aval. E a criatividade da pessoa, e aquilo que ela foi contratada, a experiência que ela tinha, aquilo se foi. Muitas vezes o líder, sem perceber, acabou sendo esse chefe que impôs a sua opinião e o liderado simplesmente ficou quietinho. Aí sabe o que depois o chefe fala? Não está engajado. Essa pessoa não está engajada. Aí você olha que engraçado, né? É quase que você está criando o seu próprio problema. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Por isso que é tão interessante poder alinhar expectativas, conversar. E a gente tem falado muito na questão de liderança sobre empoderar a equipe. Empoderar não é, toma o poder para fazer como eu quero que você faça. É realmente deixar a pessoa fazer. Ela vai aprender, ela vai errar, faz parte do processo. Mas sabe o que é legal? Ela vai falar, eu fiz, eu assumo. Quando eu falo para você, né? Por exemplo, esse chefe, né? Quando ele começou a falar isso, eu comecei a falar, tá bom, então como é que você quer que faça? Porque eu não sei mais fazer. Não gosto dessa cor, não gosto. Tá bom, então como é que você gosta? Aí olha só no final o que fica. Fica aquela coisa de, olha, eu estou tentando fazer para agradar, né? Porque senão a vida vai ser ruim, vai ser pesada aqui para mim. E muitas vezes o que acontece quando você passa por um dia assim? Quando a gente ainda está, né, no ambiente colaborativo, todo mundo no mesmo escritório, umas 4 da tarde, fala, George, vamos conversar lá no café? Qual será o assunto interessante que a gente vai ter no momento do café, né? E aí, Caleb, quando a gente fala em engajado, desengajado e ativamente desengajado, a Flávia tem esses números. Se você tem ativamente desengajados, o que acontece na sua empresa? Qual é esse número? É muito interessante, Jorge, você ter trazido isso aí, é muito bacana pelo seguinte, as pessoas que são engajadas são aquelas que a gente já falou, tá emocionalmente conectado com a empresa e como você trouxe também, são pessoas que por mais que existam problemas dentro da organização, elas não são cegas, elas estão vendo os problemas acontecer, mas elas estão dispostas a colaborar. Os não engajados, eles são pessoas que tanto faz, olha, eu estou chegando aqui pontualmente, saio pontualmente, não me peça para ficar 5 minutos, porque eu tenho meus compromissos, e eu estou aqui, faço o que me pede para fazer, acho que entra aí as experiências do Caleb, qual a cor que você quer, de que maneira que você quer, só me fala o que você quer, porque eu estou aqui só para poder atender aí o seu ego, eu acho que o resultado nessa ótica que você trouxe aí parece menos expressivo do que o como fazer. E aí, quando o como fazer é mais importante do que o resultado, normalmente o resultado são pessoas não engajadas ou desengajadas, que é a mesma coisa. Só que não é aí que mora o perigo, muito embora essa pessoa ela está com evidências de algum tipo de insatisfação dentro da empresa, mas ela ainda não chega a ser o perigo. Mas aí, quando a gente entra aqui no ativamente desengajado, é uma pessoa que tem atividade, ela tem ações de pessoa desengajada. Então, nossa, é um perigo, porque são os sabotadores. Né? Chega o Caleb lá, que já estava desanimado, porque o chefe estava lá já falando para ele que ele tem que fazer tudo, a cor de tudo, como é que ele tem que andar, que ele anda desengonçado, anda, apruma o corpo, menino, faz aquelas coisas até de criança, né? E o chefe o tempo todo pega no pé, chega o Caleb no café e o ativamente desengajado está lá. Como é que você aguenta isso, Caleb? Por que você está aqui ainda? Olha o seu potencial. Olha a pessoa que você é, Caleb. Para que você está aqui aguentando esse traste? Ele sabe menos que você. Esse cara aqui não sabe de nada. Essa empresa está em pé de sorte. Sai daqui, Caleb. Larga esse cara na mão. Não cumpre aviso, não. Sai do dia para a noite. Arrebenta com esse negócio. E aí, esse é o ativamente desengajado. É uma pessoa que fomenta tudo que aquela empresa já tem de que não está tão legal, não está funcionando, disfuncionalidades que existem dentro daquele negócio. O ativamente desengajado, ele percebe todas elas e potencializa com aquelas pessoas que não estão engajadas. Porque o não engajado, ele não fala mal junto, mas ele vê que as coisas que o ativamente fala
o que o ativamente desengajado fala fazem muito sentido para ele. E ele fica ali calado, ainda potencializado com aquelas questões, né? Enquanto chega uma pessoa engajada e possivelmente vai falar assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui perdendo esse tempo? Vamos embora, tá cheio de coisa para poder fazer, vamos tentar fazer alguma coisa pela empresa, ficar aqui falando mal do chefe não vai fazer tanto sentido e a gente não vai conseguir nenhum resultado com isso. Então, aí a gente consegue perceber as evidências do quanto essas pessoas estão conectadas ou não, né, emocionalmente com o negócio, a partir das ações que elas têm, né, galera? Fez sentido? Então, é isso, não, é fantástico, né? Por isso que esse exemplo é bacana, por quê? O que acontece? Imagina, olha só, lembra a gente falou que o gestor aqui pode afetar até 70% o engajamento? Então eu podia estar super engajado porque eu queria fazer, aí depois de tomar umas pauladas, eu tô no engajado, tô aqui na minha. E aí pode ter aquela pessoa que vem chamar, igual o Flávio falou, oh, vem conversar comigo, oh, não, mas não fica assim não, o chefe é chato mesmo, ele é meio assim, mas gente boa, sabe aquele jeito, né? Amacia, mas vai batendo. Aí no final, o que acontece? A moral da equipe vai caindo junto, o desempenho cai. Por quê? Porque no final tá todo mundo meio assim, vamos fazer o que der, vai, pra gente poder passar e tá legal. E aí quando alguém, né, quando o chefe chega e pergunta, e aí, quem quer colaborar? Quem quer? Ninguém levanta a mão, né? Ou aquele negócio, né? Todo mundo dá um passinho para trás, o que sobrou leva, né? Quem tá mais perto na mesa, né? Aquelas coisas que podem acontecer. E aí olha só o efeito terrível que o ativamente desengajado traz, porque ele está fazendo governo paralelo, ele está fazendo liderança paralela, ele está levando a equipe para outro lugar. Agora, quando a gente fala, então, por que é importante investir no engajamento, olha só que número interessante. A gente precisa de 4 colaboradores engajados, vestindo a camisa, abrindo nos olhos, para anular um colaborador desengajado, ativamente desengajado. Então, imagina o seguinte, puxa, eu preciso de 4 do lado positivo para anular um no negativo, que está puxando. Só que sabe o que é o mais interessante? Naqueles números que a gente falou, puxa, dá para ter 70% de engajamento e tudo. Nas equipes, então, onde são aplicados conceitos de pontos fortes, de valorização das pessoas, de uma liderança, que é o que a gente está discutindo aqui, que realmente olha para as pessoas como seres humanos e foca no engajamento do grupo, você consegue ter uma relação de 11-1. As melhores empresas, você tem 11 engajados para 1 desengajado. E sabe o que acontece? Quando você, ativamente desengajado, que quer falar mal do chefe, você vai conversar com um e a pessoa fala, não, mas eu adoro meu chefe. Nem é meu chefe, é meu amigo, sei lá. É alguém que eu admiro, é alguém que eu gosto muito de trabalhar. Eu quero trabalhar com essa pessoa. Ah, tá bom, então eu vou falar com outra pessoa. Ou você, e aí? Chefe, não. O que tem de problema? Não tem problema nenhum com ele. Vai falar você com ele. A pessoa perde incentivo. Ela perde eleitorado. Muitas vezes a gente acha que, puxa, sabe aquela pessoa que está atrapalhando a equipe? E todos nós líderes sabem que muitas vezes quando, né, a equipe é um pouco maior, você sabe que tem alguém que te afronta um pouquinho mais, tem alguém que você, às vezes não vai tanto com a cara. Sabe o que é interessante? A gente está falando em você criar um clima tão positivo, tão bacana, tão empoderado, que o ativamente desengajado não tem mais espaço, o eleitorado sumiu. Porque aquelas pessoas que estão em cima do muro e que iam dar ouvidos para ela, elas falam, não, mas eu não tenho nada a reclamar, está acontecendo com você, que estranho. Sabe aquilo do tipo, não, estranho é por que está acontecendo com você? Porque comigo não acontece. Então você já imaginou isso, líder? Para sua equipe, você ter um nível assim de, percebe a ideia do engajamento, desse envolvimento, desse compromisso do grupo com você e com o grupo em si? É isso que a gente está querendo trazer aqui para vocês hoje. Que vale muito a pena poder mudar e que é possível mudar. Né, George? Você já até vivenciou isso de verdade. Conta aqui um pouquinho para a gente. Não, é de fato. Quando você vê um time engajado, você vê uma diferença imensa entre um grupo e outro, né? E isso é super, super importante. Aquilo que você falou de tirar o espaço do desengajado e do ativamente desengajado é a estratégia. Também tem estratégia que você tira ele do time ou se desliga da empresa, tal, mas geralmente essa pessoa ela trabalha entre as sombras, né? Ele não está tão evidente quanto todo mundo pensa. Então, quando você começa a trabalhar o engajamento, né, você começa a medir
um dos dados que o Caleb compartilhou com vocês é que quando você trabalha pontos fortes e talentos, você já automaticamente você já tem um aumento no engajamento, porque as pessoas que trabalham com pontos fortes ou com talentos, elas estão mais engajadas, né? Eles se sentem mais parte daquilo que está acontecendo, né? Então, esse é um passo para você dar para frente. Trabalhar o engajamento, trabalhar a confiança, né? A confiança tem que ser construída entre o líder e o colaborador e entre os colaboradores. Também fundamental. Então, quando você cria isso aí, você começa a botar o campo legal para o engajamento. E olha, eu peguei um grupo que estava altamente desengajado, usando as medidas que a empresa tinha, a gente tinha uma medida de engajamento. Em menos de 1 ano e meio, nós fomos de último lugar para melhor na classe, né? E inclusive, quando você vê os níveis que a Gallup usa, né, que eles têm um sistema que eles medem em várias empresas no mundo inteiro, nós chegávamos a esses níveis. É, sim, possível chegar a um engajamento só de liderança. Nós não tínhamos dinheiro para investir, nós não tínhamos dinheiro para contratar, nós não tínhamos dinheiro para comprar mesa de ping-pong, ou, né? Porque tem muita gente que começa a investir em happy hour, sei lá o que, tal, achando que isso vai engajar as pessoas. Ele vai satisfazer as pessoas, vai divertir, mas não vai engajar. Então, você trabalhando esse engajamento, você consegue chegar a esse nível de 75% de engajamento. E é 75% de engajamento. O resto não é ativamente desengajado, é bem perto. Eles estão bem no nível do engajamento. Então, fica muito na mão do líder fazer esse tipo de trabalho. E fazendo esse tipo de trabalho, mais lucratividade, mais vendas, mais produtividade, mais lealdade e fidelização dos clientes. É um negócio que você consegue fazer mais com menos, né? E as pessoas não saem esgotadas do trabalho, saem energizadas, querendo voltar no dia seguinte e né, contribuir, resolver os problemas, que nem a Flávia falou. Esse engajado vê problema como uma oportunidade de melhora e para quebrar uma barreira, para subir para frente, não como uma oportunidade para se esconder e justificar por que não atingiu o resultado. São posturas totalmente diferentes que não... a postura do engajado, ele te dá muito mais. Então, investir no engajamento é um investimento que você faz hoje, o líder, e ele não está aplicando dinheiro de botar no orçamento. Eu não tenho orçamento para fazer. Você tem orçamento para fazer, você tem o tempo que você é de líder. E você tem um impacto muito grande em cima do engajamento. Muito importante. Que bacana. Meninos, queria que vocês me ajudassem para a gente poder falar sobre uma coisa importante aqui também. Pelo seguinte, às vezes parece que pela forma como a gente está posicionando, que só os chefes muito ativos, eles têm o poder direto de provocar. Chama de chefe, também chama de líder, né? Um chefe ativamente, ali, muito, muito presente, muito ativo dentro do negócio, com a sua comunicação e com as suas questões, ele provoca o resultado de colaboradores ativamente desengajados. Só que até a própria Gallup provou um pouco o contrário, né? Os colaboradores que são ignorados, aqueles que talvez os chefes são mais ausentes, ignoram, não querem conversar, de alguma maneira são menos presentes e menos ativos dentro do negócio, eles têm um potencial ainda maior
de fazer com que os seus colaboradores sejam ativamente desengajados. Então, na verdade, não existe até... Por que eu estou falando sobre isso? Para a gente sair do rótulo até disso. Porque sabe o que talvez fica parecendo muito? Porque é o chefe que fala que o Caleb é ruim, é o chefe que fala que o Jorge podia ser melhor, é o chefe que fala isso, e o chefe que não fala nada. Ruim também. Ruim Não, também. pior. Faz com que as pessoas sejam ativamente desengajadas até com potencial maior, porque o cara fica ali absolutamente cego no meio do tiroteio. E aí ele não sabe nada do que ele pode fazer. E aí por isso que é tão importante a clareza. Eu gosto muito de falar a respeito da clareza, porque você não precisa investir, né? O Jorge entrou aí, que ele é uma empresa que não tinha recursos para poder investir em engajamento, uma empresa que não podia investir em treinamentos externos, até porque a gente já falou sobre os motivos para agir dentro da organização, cabe ao líder trazer isso à tona para a sua equipe. Mas, assim, e o quanto que essa falta de clareza, ignorar as coisas, ignorar as pessoas, ignorar as informações, ignorar treinamentos internos, direcionamento, o quanto que isso faz com que as pessoas também sejam ativamente desengajadas. Então, a busca que a gente tem aqui é por uma harmonia, né? E por uma simplicidade. O líder não precisa ser superativo ou mega... como é que eu falo assim, introspectivo e pouco comunicativo. A única coisa que ele precisa fazer é encontrar a forma dele de passar as coisas para a sua equipe, de ser entendido, porque a comunicação, a clareza dela cabe a quem fala, não de quem ouve. Então, o que o líder precisa ter aqui, a forma como ele está passando as coisas para as pessoas, está sendo efetivamente entendido, ele confirma isso. Existe um processo, seja qual for dentro do negócio, para ele confirmar que aquilo que as coisas que são conversadas, que são alinhadas, é entendido por ambas as partes. É uma maneira de combater esse ativamente desengajado, né? É uma maneira de combater esse movimento, esse sentimento que é causado no colaborador. Porque tanto o chefe que tem uma atividade muito, muito presente, quanto aquele que ignora e que é ausente, ambos têm o mesmo potencial de derrota e de emoções negativas dentro do negócio, né? Flávia, eu não estou vendo. Tem algumas perguntas que a gente fica falando entusiasmado aqui. Eu não consigo fazer o acompanhamento das perguntas, se tem alguma pergunta. Então, o Matheus está perguntando o seguinte: ele falou o seguinte: transformar colaboradores em líderes é uma tarefa muito importante para gestores. Se você só tem colaboradores, você soma, mas transformar em líderes múltiplos é verdadeiramente a busca, né? E ele está falando, as empresas querem resultados, mas acham caro investir em desenvolvimento de líderes, e isso acaba pagando um preço muito alto para isso, né? Na verdade, acho que não é nem aquele negócio, a empresa acha caro treinar, mas talvez ela não tenha olhado para o custo dessas pessoas não treinadas dentro do negócio, né? Que é toda essa rotatividade, a questão de incidência de erro que traz prejuízo para o negócio, os ativamente desengajados, até material escolar dos filhos levam para imprimir na empresa, porque eu quero dar prejuízo mesmo, eu quero dar problema, né? Então, a falta de olhar para o que está acontecendo dentro do negócio pelo custo do não treinamento. Mas eu acho interessante que a gente fala de custo de não treinamento, parece que a gente está falando de chamar alguém de fora para resolver o problema. Só que esse problema pode ser resolvido dentro da empresa. Não é isso, Caleb? Sim, acho que aqui um ponto bom que ele trouxe é quando o líder vai formando novos líderes, ele está criando pessoas independentes, não está criando pessoas que, olha, tudo eu tenho a resposta, tudo eu sei. Isso é o progresso da empresa. É de gente que vai aliar talento com experiência, sabe como a casa funciona. Né? A gente sabe como é muito mais caro você ficar trazendo gente de fora, quanto tempo ela precisa até poder começar a jogar e se enturmar e gerar resultados. Então aqui, com certeza, você poder fazer um investimento inteligente, né? A gente está falando muito de como investir bem o seu tempo, como investir os recursos. Aqui, quando a gente trabalha a liderança, é onde você vai poder ter uma grande alavancagem de resultados, né? Até mais 20% de lucro, 20% de vendas. Como é que isso sai? Sem você precisar ter comprado alguma coisa excepcional ou ter caído os seus custos. É com as pessoas. E aí, esse ponto que ele trouxe é muito importante, porque no final parece que é um investimento caro que você não enxerga, mas você não enxerga o dinheiro que você está perdendo ao não fazer isso. Aqui o que a gente está falando é que tem muito mais a ganhar onde você já está
O George trouxe isso. Como é que ele conseguiu melhorar resultados e tudo, sem precisar ter gastos maiores com ou coisas de entretenimento, ou recursos mesmo, falando, espera aí, com as pessoas que a gente tem, o que a gente pode fazer para dar mais resultado? Sem precisar todo dia só ficar batendo o boom e falar, vamos galera, vamos que vai dar certo, vamos galera, vamos que vai dar certo. Não precisa disso. Ou chamar recursos humanos, ou chamar outros de fora, etc. Agora, é só pegar o seu lucros e perdas, né? E começar a colocar 20% a mais de vendas. Quanto dá? Olha lá embaixo. 20% mais de lucratividade, olha lá embaixo. Menos perdas, olha lá embaixo. Hoje, você estaria matando para ter esse tipo de número, né? Se você fizesse um projeto dentro da empresa para melhorar um processo, não sei das quantas, usando Six Sigma, fazendo um monte de coisas, isso você seria um herói dentro da empresa. Agora, você pode fazer essas coisas, porque essa economia comportamental, que é o engajamento, né, é uma fronteira que a gente tem que começar a abraçar e trabalhar. E, mais uma vez, o líder é o cara fundamental dentro desse processo. Eu como líder, quando eu estava trabalhando em engajamento, eu tenho um pouquinho de não desacordo com 70. Vamos falar o seguinte, eu chegava nas pessoas do grupo e falava, eu sou o responsável pelo engajamento, mas vocês têm a participação, vocês têm que falar o que está errado, vocês têm que exigir mais, vocês têm que participar comigo para construir o que nós queremos, que é um ambiente de trabalho diferenciado, onde as coisas acontecem naturalmente, etc, etc. E o pessoal abraça isso aí. Eles querem participar, porque eles querem trabalhar nesse ambiente. Não é um ambiente hipotético. Ele existe. O líder pode fazer isso. Meninos, é muito bacana, e até para a gente poder trazer uma reflexão aqui, um pouco de encerramento, mas essa questão de líderes se transformarem e desenvolverem outros líderes é muito interessante, porque quando a gente está falando disso, a gente não está falando de uma liderança formal e hierárquica, a gente está falando de todo o potencial que existe o líder informal dentro de uma organização. Inclusive, tem até pesquisas que comprovam que a maioria das implantações de mudança e de colaboração para que as mudanças sejam implantadas e aceitas por grandes grupos, elas são feitas não pelo líder formal, que é quem tem a hierarquia dentro da empresa, mas pelo líder informal engajado. Né? Satisfeito, engajado, talvez, as duas coisas, e essa pessoa é a pessoa que mais colabora com essas implantações de mudança. Então, por que o líder tem que formar outros líderes? Para que seja trabalhada a questão de autoliderança, porque todas as pessoas elas vão precisar ter esse desenvolvimento a partir de si mesmo, esse protagonismo a partir de si mesmo, porque como que alguém vai conseguir realmente ser ativamente aí engajado, né? Se é uma pessoa que engaja dentro da organização e colabora com as conquistas dessa organização, se não for uma pessoa capaz de protagonizar, de liderar a si mesmo. Então, essa é a grande formação de um líder, né? Outros líderes para que sejam capazes de se autogerenciar, né? Isso é muito rico, é desafiador ao mesmo tempo, porque dentro das organizações existem várias questões para ser tratadas, mas talvez essa seja um pilar de prioridade, a autoliderança dentro dos negócios, entender os pontos fortes de cada colaborador para, a partir disso, poder direcionar melhores dinâmicas dentro do trabalho, os resultados, e assim fica muito mais fácil realmente ter o resultado tanto para a organização quanto para o colaborador, né? Para que ele seja capaz de viver esse engajamento e ter uma conexão cada vez maior com a empresa, colaborar, inclusive, com o resultado de outras pessoas que entrem depois ou que estão ali não engajadas, mas que ele seja capaz de recuperar aquela pessoa, trazê-la para dentro do negócio de novo, né, Caleb? É isso aí, gente. Aqui a gente falando de liderança, né? De novo, a gente tá falando coisa bem pé no chão, não é só coisa para empresa grande, não é só para os grandes líderes, que líder de líder, não. É para você. Você tem uma equipe de projeto, pessoas que trabalham com você, vocês estão buscando chegar a algum lugar juntos, aí está a sua oportunidade de poder trabalhar o engajamento junto com elas
e como o George trouxe, é uma corresponsabilização. Para isso é importante você se conhecer. O primeiro passo é você se conhecer, porque é muito fácil a gente querer que os outros mudem. Mas sabe, assim como eu contei aquele caso do chefe, ele mesmo não percebia que ele era desse jeito. Quando você consegue se entender melhor, investindo no seu próprio autoconhecimento, na sua própria autoliderança, você vai falar, puxa, quantas vezes será que eu estava achando que era assim e eu nem percebi as coisas que eu fiz com a minha equipe? E não era o problema a equipe, era eu. A partir dessa consciência, você tem como aumentar seu desempenho enormemente, né, Flá? Não, e até uma pergunta que a gente tem aqui para o pessoal falando de autoliderança, falando essa questão do engajamento. Você, como líder, o quanto você está engajado? Né? Porque a gente está falando aqui do engajamento dos colaboradores e do porquê investir nisso. Mas se isso não começar por você, como ter resultados? Então, acho que talvez seja um pontapé inicial aqui que você se faça essa pergunta e tenha muita clareza a respeito da resposta. Porque talvez a gente possa mentir para várias pessoas, mas quando a gente mente, essa mentira não funciona para a gente, né? Então você precisa ter uma clareza sobre a sua resposta, para você poder trabalhar isso primeiro. Aí depois a gente consegue potencializar e trabalhar para todas as outras pessoas dentro do negócio. Você tem que medir o seu engajamento e se você... Uma coisa, eu tenho que falar uma coisa agora do engajamento, porque esse negócio da pandemia, as pessoas tiveram muito tempo para pensar sobre o trabalho, sobre sua satisfação, insatisfação, sobre seu engajamento, seu não engajamento, e eles estão voltando. E o líder tem uma belíssima oportunidade de pegar esse momento e realmente trabalhar o engajamento, porque as pessoas que estavam fora pensaram muito. Inclusive, você vê uma revolução, digamos, nos Estados Unidos agora, de gente mudando de emprego. E essa reflexão é o quê? Eu decidi que não gostava, meu chefe não me engajava, não me dava propósito, não focava no meu desenvolvimento, não focava nos pontos fortes. Eu não preciso disso, eu vou para um outro emprego. Né? Então, antes você estava envolvido, tinha seu social, tinha tudo. Isso acabou. Então, muita gente passou muito tempo refletindo. E nessa reflexão é importante que o líder, quando essas pessoas estão voltando, olhem com carinho e comecem a trabalhar o engajamento, mas para você engajar as pessoas, o seu autoconhecimento, autoliderança é fundamental para você entender o que você precisa e o que você pode ajudar os outros nesse trabalho de engajamento. E, pessoal, vamos talvez pegar aí uma caneta, um papel, alguma coisa, para que vocês poderem anotar algumas perguntas que você pode se fazer e responder de maneira muito simples, muito básica, para poder entender essa questão, se você está ou não está engajado dentro do trabalho, né, Caleb? Você quer falar ou você quer que eu pontuo aqui? Se puder pontuar aqui para o pessoal, acho que vai ficar mais claro para eles. Então, tá bom. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que adora ir para o trabalho ou não, você tem na hora que você está se organizando para ir para o trabalho, na hora de acordar, o quanto que isso faz sentido para você? Isso tem dor, tem alegria, tem impulsionamento positivo, tem retração? É mais um dia, até na sexta, né? Nem a sexta te salva mais, né? Antes era só a segunda, agora nem a sexta te salva e todos os dias são dias de dor para poder levantar e ir para o trabalho. Você tem essa percepção? Isso acontece para você? Ou você, inclusive na hora de acordar, talvez remova muitas questões da equipe, aquele povo, aquela gente, aquela empresa, e você se questiona esse tipo de situação? Pontue sobre isso, reflita sobre isso, vai ser importante para você. Você vai trabalhar porque você tem conta para pagar? É isso que resume a sua trajetória para a empresa? Né? As suas contas, aquilo que né, a sua saúde financeira, é isso que impacta? E o que te move? Faça esse tipo de anotação, faça esse tipo de questionamento. Você começa o seu dia energizado, né? Você já vai para a empresa, está ali com tudo, você já chega assim, nossa, eu não quero, tomara que ninguém me veja, né? Eu quero passar desapercebido. Se eu puder não falar bom dia e me trancar na sala, é o que eu quero. Esse é o seu movimento,
Não, você chega energizado, cumprimentando todo mundo, animado, desejando realmente que o dia seja bom, se dispondo a estar com as pessoas, se for necessário, para alguma coisa, para somar, para multiplicar resultado para dentro do negócio. Qual que é o seu movimento? Olhe para você, se perceba, porque a partir do momento que você conseguir perceber quais são as suas emoções dentro desse negócio, você consegue ajudar a energizar, a engajar outras pessoas, né? Quanto tempo você passa com conversas significativas com o seu time? Né? O George já trouxe sobre isso, sobre conversas qualitativas e quantitativas. Você tem conversas de qualidade com as pessoas, você tem conversas recorrentes também, que também é outra coisa importante, ou você só consegue fazer uma conversa por mês, já te sugou tudo, pelo amor de Deus, já fiz a minha conversa, bati na meta, é uma conversa por mês, não dou conta de mais nada. Você consegue ter essa constância, você está sempre aberto para poder ouvir, para poder conversar, porque também tem muito líder, fala muito, mas aí, você consegue ouvir o que as pessoas têm para poder te dar de feedback, né? Você recebe isso bem, isso mede o seu engajamento, isso também tem um potencial para isso, né? Você, líder, essa aqui é traumática, porque se você responder isso aqui, a gente vai precisar te ajudar mais, viu? Não pode faltar nenhuma live. Você entra no banheiro para poder ficar no Facebook, no Instagram, seja, não sei, brincando no telefone, assistindo vidinho no YouTube de meme. Você faz isso? Porque se você faz, você é o ativamente desengajado dentro do seu negócio. Então é muito importante que você olhe para isso. Os seus comportamentos, eles dizem sobre a equipe, mas eles primeiro dizem sobre você. Então por isso que é importante você tratar a si mesmo, antes de buscar trazer uma solução para outras pessoas sobre esse engajamento, né? E por fim, você confia na sua equipe? O que é essa confiança, né? A confiança é fechar os olhos e vai lá, todo mundo faz o que quiser e eu confio, se der resultado ótimo, se não der eu confio em vocês, aqui é família, a gente se ama, não é isso? Né? É um ambiente seguro, segurança psicológica para as coisas serem realizadas, confiança de que cada um está dando o seu melhor, né? Porque talvez o resultado possa não ser exatamente o esperado, mas existe uma confiança de que o melhor foi feito para que houvesse uma tentativa nesse sentido. Então, é sobre isso. Se faça essas perguntas, anote a respeito, se questione, seja reflexivo, se permita passar por esse processo, porque aí sim, após ter todas essas respostas e tratar a si mesmo, autoliderar-se, aí sim você vai poder autoliderar-se, é ótimo, né? Auto já é liderar, né? Trabalhar essa autoliderança, aí você vai poder sim ajudar a sua equipe, engajar, né? Ser um líder e ativamente dentro do seu negócio, auxiliando outras pessoas para que também liderem, né, meninos? É isso aí, disse tudo.